Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, em mais uma das nossas tradicionais conversas do projeto EF360, aquele giro sobre tudo que é importante nas cobranças tributárias. A gente sempre revisa os assuntos importantes e que sejam de interesse de vocês que atuam, que gostam de estudar, enfim, se interessam pelas execuções fiscais e também pelas cobranças tributárias como um todo. Afinal de contas, tem muito assunto para a gente conversar. A nossa aula de hoje, ela é dedicada a um assunto, uma proposta que vocês próprios já sugeriram. E dizer respeito, fiz uma enquete, num conteúdo, num post, o que vocês gostariam de saber? E foi sugerido, então, o rito da penhora. É um grande assunto, é um assunto que a gente, enfim, lida todos os dias nas execuções fiscais e a gente precisa conhecer mais, afinal de contas, como é o rito da penhora. Na execução fiscal, a gente tem algumas pequenas peculiaridades que a gente precisa observar, mas mais do que isso, a gente precisa saber como as coisas funcionam, como as coisas são feitas, qual é a rotina, e por isso que eu dei esse nome, Rito da penhora. O rito, inclusive, faz parte daquela metodologia de ensino e aprendizagem que eu uso tanto nos cursos onde eu leciono, em palestras também, e também aqui no F360. O rito é aquele pilar do estudo das execuções fiscais que vai propriamente do lançamento, da constituição do crédito, apuração, passa pela certidão de dívida ativa, passa pelo ajuizamento da execução, citação, medidas constritivas, como nós vamos falar hoje, da penhora, e seguimos adiante, também com o leilão até o pagamento da execução fiscal. Mas isso não é tão retilíneo assim. A gente precisa conhecer um pouco mais, por exemplo, sobre a responsabilidade de terceiros. O redirecionamento da execução é um assunto muito vasto, já foi escrito um rio de tintas sobre a responsabilidade na execução fiscal. Como essas coisas funcionam? Bom, eu estudo isso aí de forma concentrada no pilar da responsabilidade. Tivemos o pilar do rito, agora o pilar da responsabilidade. E depois, qual é a coisa que mais pode acontecer? Eu sempre procuro trazer para vocês aquilo que ordinariamente acontece. O que é ordinário faz parte do nosso kit básico de sobrevivência, estudo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. A prescrição intercorrente não esgota, claro, a prescrição. Nós temos a prescrição do crédito, ou seja, antes do ajuizamento da execução. Prescrição intercorrente naquelas execuções fiscais frustradas. Prescrição para o redirecionamento, quando é caso, como a gente viu no pilar anterior, de corresponsabilização de terceiros por débitos deixados, que normalmente acontece, mais das vezes é dissolução irregular. Então segura aí, pilar do rito, pilar da responsabilidade, pilar da prescrição. O que vem depois? Bom, como é que a gente coloca isso tudo em movimento? Eu estudo agora o pilar da defesa. E vocês pediram e a gente acrescentou nessa metodologia pilar também dos honorários. Afinal de contas, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Uma colega minha sempre brinca com essa expressão. Então, é uma metodologia que eu utilizo para mostrar os assuntos das execuções fiscais. Hoje nós vamos pensar um pequeno tópico para conversarmos rapidamente sobre a penhora nas execuções fiscais. Para nós conversarmos, eu elaborei aqui uns bullet points, como eu sempre gosto de compartilhar com os nossos amigos aqui do Execução Fiscal em Curso. Quem tiver interesse, basta se inscrever pelo link da bio do meu Instagram. É um material completamente gratuito, é um resuminho do que a gente conversa aqui nessas nossas aulas, nessas nossas lives. Hoje eu não estou transmitindo em simultâneo lá no canal, mas eu vou subir o conteúdo lá para o canal, para que fique mais prático, inclusive para a pesquisa, Afinal de contas, lá tem um mecanismo de pesquisa que fica mais amigável, mais prático para você recuperar os conteúdos que interessam aí para quem gosta, atua, quem se interessa pelas execuções fiscais. E aí então o nosso assunto, coloquei meu note aqui com o nosso material didático, nossos bullet points, aqueles pontinhos, e às vezes a gente precisa, mais do que estudar um texto longo, é ter um insight.
Então eu coloquei aqui vários insights poderosos, bem específicos sobre a penhora nas execuções fiscais. Bom, o que é, afinal de contas, uma penhora, Thiago? Vamos recorrer aos conceitos ortodoxos e penhora, tratando aqui como um ato de apreensão de bens do executado. Sim, a gente pode inclusive aprender, pode remover de imediato bens do executado para que esses bens sirvam para a liquidação da nossa execução fiscal. Mas não apenas isso, a penhora ela pode inclusive manter os bens penhorados lá em posse do executado como depositário. Ele assume um compromisso de depositário. Antigamente a gente podia até prender o depositário infiel, né? Aquele que alienava os bens, não cuidava. Isso já não existe mais há muitos anos. Então nós temos um ato que não é apenas de apreensão, mas um ato que vincula o bem à responsabilidade patrimonial do nosso executado, né? Então a responsabilidade pelo débito da execução fiscal. A penhora, ela tem, via de regra, um efeito erga omnes. Ela pode ser oposta a qualquer pessoa, claro, desde que se tenha um mínimo de publicidade a este respeito, desde que tenhamos a cognoscibilidade, a potencialidade de um terceiro ter informação sobre esta penhora. Por isso que, tendo esta cognoscibilidade, o terceiro pode até mesmo perder aquele bem, porque este é mais um dos efeitos que a penhora proporciona em proveito do exequente. A penhora, além de vincular o bem à responsabilidade pelo débito, a penhora também acompanha o bem. A penhora acompanha o bem, significa que ela vai acompanhando o bem, pouco importa as alienações que esse bem venha a sofrer. Então ela vai acompanhando, e o terceiro, tendo possibilidade de saber disso, até pode perder o bem, porque a penhora, como a gente viu, vincula aquele bem àquele débito. Então, via de regra, a penhora tem esse efeito ambulatório, como é nos direitos reais, por exemplo, na hipoteca, né? A hipoteca acompanha o bem, a hipoteca, via de regra, também não impede a alienação do bem, como acontece na penhora. A penhora, via de regra, né, no mais das vezes, não impede a alienação. E por isso que, sendo feita uma alienação do imóvel, do bem, né, a penhora vai acompanhar este mesmo bem e pode prejudicar o terceiro adquirente. Nós vimos que a penhora, de regra, né, não gera a indisponibilidade, mas na execução fiscal e na execução fiscal federal, promovida pela União e suas autarquias, por exemplo, o INSS, o IBAMA, a gente tem muita execução de multas ambientais, né? O IBAMA, a agência Anatel, a ANEEL, enfim, várias agências, a ANS de saúde também, né? Essas entidades, né, autárquicas, quando elas promovem execução fiscal, promovem penhoras. E essas penhoras, seja da União, seja de suas autarquias, seja de créditos tributários, seja de créditos não tributários, por exemplo, uma multa ou um ressarcimento, essa penhora federal, digamos assim, ela gera a indisponibilidade desse bem. Pô, Thiago, tu me falou que a penhora não impedia a alienação. Pois é, mas a penhora federal impede, tá? A penhora federal gera a indisponibilidade do bem, está prevista no artigo 53 da Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência Social. Além disso, a penhora gera em proveito do credor penhorante esta preferência, né? Ela vai instituir uma ordem de preferência em favor, né, do credor penhorante, ou seja, cumprindo uma ordem ditada pela realização da penhora, para que este credor que primeiro penhorou seja pago em primeiro lugar, diante deste concurso, dessa concorrência, em havendo vários credores de um devedor comum, ou seja, é um devedor que deve para vários credores. É uma situação muito corriqueira na execução fiscal, porque, como a gente sempre brinca, a desgraça nunca vem sozinha. Quem deve para um, muitas vezes deve para muitos outros exequentes. Então nós podemos ter este concurso. Então presta atenção, como é que se faz isso, Thiago? Pega a data da penhora, certo?
e depois a data da averbação dessa penhora. Por exemplo, numa matrícula imobiliária ou uma averbação, anotação da existência dessa penhora no prontuário de um veículo ou algum outro tipo de bem sujeito a registro público, tá? Bom, então, o credor tem essa preferência e é importante pontuar aqui na execução fiscal federal ou execução fiscal promovida pelo Estado ou pelo município, no caso de IPTU, por exemplo, que é a execução fiscal mais frequente no Brasil, né? Falava na EGV semana passada, a execução fiscal de IPTU é a execução fiscal mais frequente no Brasil, portanto, está espalhada por todas as comarcas da Justiça Estadual, por todo o território brasileiro. É uma execução, digamos assim, muito democrática. Em todos esses processos, federal, estadual, municipal, não importa, quando o juiz defere a inicial, e lá defiro ou recebo a inicial providências do artigo 7º, que era o nosso despacho já de anos, né? Nossa praxe na 16ª, o que acontece? Este ato de deferir a inicial não precisa, via de regra, determinar expressamente a realização da penhora. É uma providência implícita, determinada de forma implícita, por força da própria previsão legal. Diz o artigo 7º que a ordem do juiz deferindo a inicial e determinando a citação do executado já determina por si só a realização da penhora, além de outras providências. A exemplo do arresto. Tiago, então pode ter arresto antes da citação? Não. Muito me perguntam, sinal de que isso realmente acontece. Não, não é possível a realização do arresto como uma regra geral, como uma providência de efetividade, uma providência para dar mais impacto na execução fiscal, e realmente daria, né? Porque não subtrai a possibilidade da pessoa ter informação sobre a existência da execução fiscal. Então, a gente não pode ter um arresto executivo, fazer bloqueio de valores, por exemplo, antes da tentativa de citação do executado na execução fiscal. A gente precisa ter pelo menos uma citação tentada. E caso tenha risco, né, caso tenha alguns requisitos da tutela de urgência, a gente poderia associar, né, na interpretação do STJ, uma medida constritiva prévia, acautelatória. Na execução fiscal nós temos uma regra própria sobre isso. O artigo 7º diz que a gente vai fazer arresto apenas quando o executado não tiver domicílio certo ou dele se ocultar. Então, quando a gente vê aquelas manobras assim fugindo da execução, nesse tipo de situação apenas se pode cogitar de arresto executivo. Então, via de regra, nós faremos uma citação. Quando o juiz dá o defiro inicial, a secretaria já pega o processo, pode fazer uma carta de citação ou, eventualmente, já determinar lá, expedir um mandado de penhora quando temos uma citação positiva. Se o exequente providencia junto na inicial, promove junto na inicial, ou mesmo numa petição apartada, bom, eu requeiro a indisponibilidade de bens do meu executado. Quando tem isso, o STJ admite que nós façamos, tão logo cumprida a citação, nós podemos promover bloqueio de valores. Tá bem? Então é possível fazer bloqueio de valores antes mesmo do esgotamento das medidas para localização de bens do executado. Significa dizer que antes mesmo do oficial de justiça receber um mandado de penhora. Podemos fazer, quando há requerimento, citação, por exemplo, postal, entregue a carta no domicílio indicado como tal na inicial executiva, entregue a carta, não foi recusada, não foi devolvida, foi efetivamente entregue, nós podemos remeter o processo para tentativa de localização e indisponibilidade de ativos financeiros, conta bancária, enfim, ativos, aplicações financeiras do executado. Eu não quero me divagar aqui sobre
essas situações de bloqueio de valores, porque tem muito pano para manga. No TAR eu sempre falo bastante sobre essas medidas de bloqueio, porque são bastante eficientes para a garantia da execução e, de outro lado, causam muito impacto, né, na vida rotineira do executado. Bom, então nós vimos carta de licitação entregue, tentativa de bloqueio, cisbajude. E aí? E se restar infrutífera? Aí o STJ vai exigir o mandado de penhora e depois, sim, então, esgotadas essas diligências sem sucesso, sem resultado positivo, nós vamos determinar um bloqueio de outros ativos, né, que diversos do dinheiro do nosso executado. Por exemplo, veículos, por exemplo, imóveis. E aqui a gente entra propriamente no rito da penhora de imóvel, que rende muito pano para manga também. Bom, rito da penhora de imóvel, como é que a coisa normalmente acontece? Normalmente acontece exatamente como eu disse. Carta de citação, tentativa cisbajude negativa, mandado de penhora. Até bati no microfone. Mandado de penhora infrutífero, bloqueio de bens, né? Ordem com base no artigo 185A do CTN. E esta ordem é difundida por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, que é uma central CENIB vinculada à ARISP, vinculada à CNJ, que faz a retransmissão das ordens de indisponibilidade. Por exemplo, eu determino a indisponibilidade em Porto Alegre, comunico via eletrônica a central, né, a CENIB. A CENIB difunde estas ordens de indisponibilidade para todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil. Por exemplo, lá no Tocantins, nunca tive possibilidade de saber qual é a situação imobiliária do meu executado lá no Tocantins. O cartório do Tocantins recebe a ordem, protocola isso no seu protocolo, verifica no seu acervo. Claro, isso deve ser feito de forma eletrônica hoje, mas verifica, faz a busca de bens, por exemplo, do CNPJ do nosso executado, localiza, por exemplo, uma fazenda lá no Tocantins, localiza um imóvel. E o que ele faz? Pega a matrícula, pega a ordem de disponibilidade e averba a ordem de disponibilidade na matrícula desta área rural, localizada então através dessa difusão da ordem de disponibilidade para todos os cartórios do Brasil. Eu dei esse exemplo do Tocantins, pode ser de qualquer outro lugar, um imóvel residencial ou mesmo de outra natureza, sempre através dessa difusão, retransmissão via CENIB. O que a CENIB faz então? Ela recebe a comunicação do cartório, né? Lá, por exemplo, registro de imóveis, né? Não sei quantos registros de imóveis tem em Palmas, mas enfim. O cartório lá remete para a central esse resultado, né? Olha, haveria essa disponibilidade na matrícula 20.000, né, desta serventia. A CENIB nos retransmite, então, ao juízo emissor da ordem de disponibilidade, retransmite e nós recebemos via eletrônica o resultado. Não me fecha aqui meu negócio. O resultado dessa providência, dessa diligência. Bom, foi averbada a indisponibilidade na matrícula número 20.000. Eu tenho informação sobre isso. O que o credor vai ter que fazer? Bom, vai ter que trazer uma matrícula atualizada. Inclusive vai estar lá averbada, né, a ordem de disponibilidade, porque eu preciso entender o que é esse imóvel, né, para fins de que, segundo passo, para fins de lavrarmos em secretaria um termo de penhora. Um termo de penhora. O escrivão, o diretor de secretaria, recebe a ordem de disponibilidade efetivada via CENIB, o exequente traz uma certidão atualizada da matrícula, ou mesmo o juízo, se entender necessário, ele próprio oficia e requer uma certidão da matrícula. Hoje aqui em Porto Alegre a gente consegue até obter cópia da matrícula, sem efeito de certidão, mas obter cópia simples através de sistema eletrônico. Então a gente não precisa esperar vir uma certidão, a gente acessa em tempo real uma cópia da matrícula, mesmo sem efeito de certidão. Mas a gente já pode trabalhar com essas informações. Eu recebo esses dados, né? Averbação mais matrícula, lavro então um termo de penhora em secretaria. Quem faz isso? O escrivão ou o diretor de secretaria.
faz lá o termo de penhora. O que ele faz na sequência? Precisa fazer a averbação desta penhora, certo? Que acabou por ser uma conversão, né, daquela indisponibilidade em penhora, e vai fazer a averbação dessa penhora e vai determinar também o quê? Uma avaliação do bem. Então eu quero deixar para vocês aqui, eu fiz até um passo a passo aqui nos bullet points, né? Todas essas comunicações, quem responde, o que é o passo seguinte, o que normalmente acontece, né? Para vocês saberem, né? Quem não está muito habituado com a rotina cartorária. Então, toda essa tramitação que eu falei, essa tramitação ela se dá de forma meramente eletrônica. Eu não fui lá no Tocantins, né? Como a gente está dando de exemplo aqui, para ver a área, para ver, por exemplo, que aquele imóvel já foi usucapido, para ver que aquela área que era rural virou urbana, para ver que aquele imóvel tem ocupação ou tem lá alguma coisa que diferencie da mera existência documental. Era uma área, agora tem construção, enfim, algo que impacte na penhora. Bom, eu vou ter então essa tramitação de forma, digamos, isolada, né, longe da realidade do objeto penhorado, e isso vai acabar vindo para a execução fiscal. Isso aqui é muito importante. Veja só, a gente fez um trâmite documental, mas a gente vai ter acesso a outras informações. Por exemplo, depois que o executado for intimado da penhora, então, lavratura do termo de penhora, a averbação da penhora, a avaliação com a intimação do executado dessa avaliação. Quando o executado tem ciência dessa penhora, ele pode vir e fazer, por exemplo, através de exceção de pré-executividade, né, a alegação de que, bom, este imóvel é impenhorável. Por quê? Porque ele é uma pequena propriedade rural. Eu não tinha como saber isso antes. Ele precisa fazer uma evidenciação, precisa demonstrar através de documentos e que esse imóvel é explorado pelo próprio devedor e por sua família, né, para sua própria subsistência e manutenção. Então isso pode ser demonstrado através de exceção de pré-executividade instruída com documentos. Então, Thiago, isso está fora da súmula 393. Realmente está fora, está além dos limites estreitos da súmula 393 do STJ. Mas uma penhora que tenha atingido um bem impenhorável é uma penhora de bem impenhorável e por isso é nula. E essa penhora pode ser então reexaminada, né, por conta, né, por provocação do interessado através de exceção de pré-executividade. Esse é o terceiro, melhor dizendo, quarto tópico aqui, né, quarto pilar do estudo da execução, pilar da defesa. Como o executado pode se defender na execução fiscal. Bom, então nós temos o rito, nós temos a ciência do executado, mas, eventualmente, quando vai lá o oficial de justiça fazer uma avaliação do bem, o que acontece? Um eventual terceiro ocupante daquele imóvel, um posseiro, ou quem fez um contrato de gaveta, ou tem ação de uso capião, enfim, a uso capião extrajudicial hoje em dia, são as mais variadas situações que podem acontecer. Olha, é um arrematante, ele comprou esse imóvel num leilão trabalhista, ou enfim, outras situações aí que a gente não tinha ciência antes. Ele vai ter esse terceiro ciência disso. O que o terceiro vai fazer? Embargos de terceiro. E nos embargos de terceiro, ele vai poder discutir seu direito, invocar o seu direito e discutir a validade da penhora. Por exemplo, trazendo, olha, ele é um legítimo adquirente, né, deste imóvel, ele tem direito real de aquisição, mas o contrato não foi, o contrato definitivo não foi elaborado, ou não foi registrado, ou enfim, faltou dinheiro para o ITBI, como sempre alegam, né? Bom, pode ter direito de um terceiro arrematante, que também pode vir fazer a demonstração de que ele tem direito, ou que, afinal de contas, existe lá um ocupante e ele tem direito de usucapião e pode até fazer a demonstração de que já tem uma ação de usucapião correndo na Justiça Estadual. Então são momentos, né, que a gente vai deparar
com problemas da penhora a partir de alegações de fatos, porque nessa tramitação a gente teve uma movimentação primordialmente eletrônica, né, com fluxo de dados, obtenção de dados, lavratura de um termo, e a partir daí a gente vai poder movimentar o mundo real, né, instando as pessoas corretas para que elas venham a juízo e possam demonstrar os seus direitos quando for o caso. Tá bom, pessoal? Essas são anotações rápidas, práticas do rito da penhora na execução fiscal e as suas nuances, tá bom? Teríamos mais coisas para falar sobre empenhorabilidade, que também diz respeito ao rito, diz respeito à defesa. Teremos outras situações para falar também de penhoras de valores, né, que também tem a ver com a penhora. Deixa eu ver se ficou alguma perguntinha aqui. Tinha um comentário grande antes. Olha aí o Fábio. O Fábio está sempre com a gente, né, Fábio? Muita gente entrou aqui na nossa live. Quando há uma dupla penhora na execução fiscal, a primeira já dava para satisfazer a dívida. Ainda assim, houve a segunda. Bom, Liz, acontece eventualmente excesso de penhora. Excesso de penhora é quando nós temos uma penhora que supera ou extrapola de forma massiva o montante da execução fiscal, certo? No CPC nós não temos uma regra muito clara, objetiva, sobre o critério do excesso da penhora. Já no CTN, quando a gente trata de bloqueio de bens, bloqueio de valores, o artigo 1854 do CTN tem uma regra expressa que o bloqueio de bens e valores vai apenas até o montante do crédito exequendo, certo? Claro, com os honorários, com todos os encargos, de forma atualizada. Mas no CPC não é tão claro isso. Claro, a gente subentende que é até o valor da execução, mas acontece então esse tipo de excesso bem nesse tipo de situação que eu falei, né? Um trâmite meramente documental, a gente pode ter a averbação da disponibilidade sobre o imóvel lá do Tocantins, outro litoral paulista, outro lá na Bahia. Então todos os cartórios fizeram sua averbação. Isso acontece também com restrições via Renajude. A gente faz uma restrição lá no CNPJ da nossa executada, ela tem 200 veículos, transportadora, por exemplo. Então todos receberão a ordem receberão essa restrição de transferência, então vai ficar bloqueado para venda este tipo de bem. Então a gente pode ter multiplicidades, né, de restrições, de bloqueios, de indisponibilidades e também de penhoras. A penhora excessiva ela vai ser decotada, a gente vai ter um movimento de redução da penhora. E aí a gente pode ter, por exemplo, tem um imóvel de 100 mil para garantir uma execução de 50 mil. E o outro imóvel é um imóvel de 1 milhão. Bom, eu vou liberar o imóvel de 1 milhão, vou ficar com o imóvel de 100 mil, que garante suficientemente, né, a nossa execução de 50 mil. Funciona mais ou menos assim. Quando é penhora eletrônica, a gente faz penhora eletrônica não, é bloqueio de bens de forma eletrônica, a gente faz isso também por via eletrônica, certo? Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta. Interessante essa pergunta, hein? E é interessante que vocês trazem dúvidas que não passariam assim, né, pela minha cabeça de pronto. Então é interessante quando vocês participam. E agora eu quero deixar um recadinho final aqui, que nós teremos daqui de 2 semanas o Execução Fiscal Integrada, né? É um curso promovido pela Thalia Educação, me chamou para dar 3 aulas com essa metodologia de ensino e aprendizagem, mas lá nós teremos uma aula sobre as execuções fiscais de pequeno valor, que está agitando muito, né, o Brasil esse assunto. Nós teremos a aula 2 sobre rito da execução, problemáticas do rito da execução. Não vou adiantar, porque eu estou separando assuntos bem quentes para tratar na aula 2, e a aula 3 é a aula que vocês sempre pedem mais, né? A aula que vocês sempre mais gostam, da prescrição nas execuções fiscais. Então fica o convite para nos vermos lá nesta importante atividade totalmente gratuita, online, e vai ser ao vivo, tá? Vai ser no Zoom, para receber o link de acesso
vai ser por e-mail, então apenas para os inscritos, tá bom? Vai ser uma oportunidade de qualificação bem legal, quero ver vocês lá para interagirmos cada vez mais aqui e alavancarmos os nossos conhecimentos das cobranças tributárias. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam. Quem for assistir num outro momento, seja muito bem-vindo também e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!